Então, quarto ano, vamos para nossa aulinha de história de hoje, na página 10 da apostila, né? Vamos começar na página 10, né? Vamos continuar falando da rota dos escravos, das navegações, né? Como que eles eram trazidos para cá, nós vimos na outra aula. Agora, nós vamos ver aqui, o mapa a seguir mostra onde foi embarcada a maioria dos povos africanos trazidos ao Brasil. Leia o mapa para fazer o que se pede. Então, olha, tem as linhas vermelhas aqui, ó, a linha e a setinha, tá vendo aqui, ó? Quer dizer que eles saíam daqui desses pontos e vinham para o Brasil. A setinha está indicando a chegada no Brasil. Então, dá para a gente ver, ó, os escravizados que saíam de Bissau, né, vinham para Belém e São Luís. Daí tinha os de São Jorge de Minas, né, que vinham para São Luís, Salvador, né, ó, de São Tomé vinha para Salvador, de Luanda para o Rio de Janeiro, de Moçambique vinha também para o Rio de Janeiro. Mas alguns saíam dessas cidades lá na África e iam para outras cidades da África antes de vir para cá. Olha aqui, ó, saíam também de Bissau e vinham para São Jorge de Minas e daí para vir para o Brasil, né? Aqui, ó, tinha uns que saíam de São Tomé, iam para Luanda, na África, para Benguela, para daí vir para o Recife, aqui no Brasil. Então, vocês vejam como vinham. E tudo naquela condição que eles vinham, que nós vimos na aula anterior, naqueles navios todos amontoados, né? Muitos morriam, né? Não tinha banheiro nos navios, eles faziam xixi, as necessidades fisiológicas, todas ali naquele porão de navio onde eles vinham trancados, né? E lembrando que muitos deles eram caçados lá na África, igual animais, e trazidos para serem vendidos aqui. Letra A. Escreva o nome dos locais de embarque desses povos africanos em direção ao Brasil. Então, a gente vai copiar daqui, ó, Bissau, São Jorge de Minas, São Tomé, Luanda, Benguela e Moçambique. Só copiar aqui, na letra A, né? A letra B. Em quais portos brasileiros esses povos desembarcaram? Ó, no porto de Belém, São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Também vamos copiar aqui na letra B. Letra C. As pessoas que desembarcaram no Rio de Janeiro vieram de que locais da África? Então, vamos ver. As que desembarcaram no Rio de Janeiro vieram de Luanda e Moçambique, né? Então, Luanda e Moçambique. Letra D. E as pessoas que desembarcaram em Salvador, de que locais vieram? Então, vamos ver. Que desembarcaram em Salvador vieram de São Jorge de Minas, né? E São Tomé. Pode ver, ó, São Jorge e o São Tomé também, né? Ó, é que se encontram os dois caminhos aqui. Então, São Jorge de Minas e São Tomé, né? Vamos escrever na letra D. E vamos falar um pouquinho agora do Brasil de açúcar. No Brasil, na época em que foram fundadas as primeiras vilas e cidades, os portugueses optaram por produzir açúcar, que era um produto muito valioso na Europa. Para isso, construíram muitos engenhos, a maior parte deles no Nordeste brasileiro, por causa do clima e do solo favorável à lavoura de cana, né, a lavoura canavieira. Para produzir o açúcar, os donos de engenhos, mais conhecidos como senhores de engenho, usava a mão de obra de africanos escravizados. Então, para trabalhar nesses engenhos, eram os africanos que eram escravos que trabalhavam, certo? Vamos lá, na página 11.
Ó, nessa apresentação desse desenho aqui, a gente vê como que era um engenho, né? O que fazia parte. Então, olha aqui, ó. A casa grande, que é onde moravam os senhores de engenho e a família deles, né? A maior parte dos africanos moravam aqui, escravizados moravam aqui nas senzalas, que é esses barracões aqui, né? Aí tinha a igreja, né, onde ocorriam as cerimônias religiosas, batismos, missas, casamentos. E aqui que é o engenho, né? Tem a roda d'água e ó, mostra alguns escravos carregando a cana, né? E as plantações de cana, que ocupavam grandes partes da fazenda, né? Mas ainda eles deixavam um espacinho para a criação de gados, né? E cultivo de outros alimentos, certo? Então, o engenho basicamente era assim, né? E quem trabalhava aqui eram os escravizados. Olha a diferença da casa do senhor de engenho e da senzala dos escravos. Aqui nessa senzala, eles moravam todos juntos, não eram separados por família, igual agora. Cada família tem sua casinha, não. Os escravos moravam todas as famílias juntas aqui, na senzala, certo? E no passado, apenas as crianças da família rica tinham o privilégio de estudar, né? E quando não tinha escola, os pais contratavam professores particulares para dar aula ou enviavam os filhos para estudar em colégios internos, né? Então, só essas crianças aprendiam a ler, escrever, né? A matemática. E a educação dos meninos era diferente das meninas. Os meninos eram educados para assumir os negócios e as meninas eram educadas para cuidar da casa e da família. Mas os filhos dos escravos não tinham direito à escola, eles não iam à escola, tá? Eles ficavam lá e eles iam trabalhar como escravos também, tá? E com 7 anos, essas crianças escravizadas já começavam a trabalhar, né? E elas trabalhavam cortando cana, carregando madeira para fornalha, né? Auxiliando na produção de mandioca, cuidando de animais e um monte de outras tarefas. E as crianças escravizadas, elas eram separadas de suas famílias. Então, os senhores de engenho eram o dono dos escravos, né? Como se fosse um animal. Eles eram o dono, eles vendiam, faziam o que queriam com os escravos. E as crianças eram separadas das famílias e muitas vezes eram vendidas, né? Vendidas ou doadas. Quando era uma criança boa, forte, que eles achavam que ia dar um escravo bom para trabalhar, eles vendiam. E as mais fraquinhas eles davam para quem quisesse, certo? Então, agora aqui. Leia este trecho do livro de literatura infantil. Então, vamos ler aqui. O moleque fora comprado bem novinho no mercado. Seu trabalho ia ser brincar com o filho do dono. Brincar de todo o jeito. Jogar dama, soltar pipa, rodar arco, que era uma brincadeira muito apreciada naquele tempo. Então, a letra A. Ó, você veja, tinha criança que tinha sorte, que era comprada para servir de companhia, né? Com a criança, filha do senhor de engenho. Letra A. Sublinhe o trecho que explica a função do menino escravizado nessa família. Então, está sublinhado aqui. Seu trabalho ia ser brincar com o filho do dono. Letra B. Que brincadeiras são citadas? Você conhece essas brincadeiras? Então, quais as brincadeiras que são citadas? Né? Jogar dama, soltar pipa, rodar arco, né? Então, vamos copiar aqui, né? E vocês conhecem essa brincadeira? Quem conhece, põe que sim. Quem não conhece, põe que não. A letra C. Será que o menino, na condição de escravizado, tinha liberdade para opinar, caso ele não gostasse das brincadeiras ou não quisesse brincar? Não, né? Ele não tinha esse direito. Ele tinha que brincar do que o outro menino que ele foi morar na casa quisesse brincar.
né? Ele não podia opinar, ó, não podia opinar sobre a brincadeira, mesmo que estivesse indisposto ou doente. Então, ele não podia, tá aqui, ó, não podia opinar, né? Mesmo que estivesse indisposto ou doente, ele tinha que brincar. Na página 13, tem lá atividade 1. Com o lápis de cor, pinte o quadradinho que corresponde às afirmações corretas. Com as viagens marítimas, foi possível conhecer novos locais e adquirir diferentes mercadorias? Sim, então vão pintar este quadradinho. O segundo, o desejo de encontrar uma rota marítima para as Índias foi o que motivou muitas viagens dos europeus? Sim, nós vimos na aula passada, né? As especiarias eram produtos valiosos para os europeus, mas esses ingredientes só existiam na América? Não, eles existiam nas Índias, né? Então não pinta este quadrinho. O último, quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia milhares de povos indígenas vivendo no território? Sim, então vamos pintar isso também. Número 2, leia esse trecho do relato do viajante alemão Hans Standen sobre a interação que teve com os novos indígenas no Brasil. Eles nos trouxeram muita caça e peixe. Em troca, lhes demos anzóis. Letra A. Agora marque com um X a resposta correta para cada pergunta. O que os indígenas levaram para o viajante e os companheiros? Caça e peixes, né? Como é chamada a prática de receber objetos como forma de pagamento por um produto ou serviço? Escambo, né? Número 3. Em cada quadrinho, escreva o nome de um espaço dos antigos engenhos de açúcar. A Casa Grande, a Senzala, a Capela e o engenho, né? Então, a aula de história foi isso. Boa aula, façam com atenção. Fiquem com Deus.